Sacramento.com. Olá, esse podcast faz parte da disciplina de Biologia Celular, ministrada pela professora Fábia Burgos, e nós somos estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE e iremos hoje conversar neste podcast Biocel sobre células animais. Oi, o meu nome é Alexandre Faia e eu vou explicar um pouquinho sobre a constituição da célula animal. Bom, a célula animal ela está dentro de um grupo que nós chamamos de eucarionte. Ela é proveniente da evolução de alguns procariotos ancestrais e dentro dela existe organização. Nela existem alguns dobramentos da membrana plasmática que delimitam algumas regiões e também tem organelas delimitadas pela membrana. E isso vai caracterizar a célula animal eucarionte. Todas as regiões dela são protegidas pela membrana plasmática, que é a bicamada fosfolipídica, que é formada por fosfolipídios e principalmente proteínas. Ela controla o que entra e sai na célula, o que é chamado de permeabilidade seletiva. Só que ter a membrana plasmática não caracteriza a proteção para a célula. Então surgiu um envoltório externo à membrana plasmática, que é o glicocálice. Ele é formado por várias estruturas de proteínas e lipídios associados a carboidratos, que basicamente vão formar uma camada que vai dar resistência mecânica e química para a célula, e além disso vai funcionar também como um receptor, como um reconhecimento de outras células. Então, células iguais têm o mesmo glicocálice, células diferentes, glicocálices diferentes. Dentro da célula animal tem um líquido muito importante, que é o citoplasma. O citoplasma vai estar compreendido entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Então, tudo que estiver entre essas duas estruturas vai ser o citoplasma, que é formado por uma parte líquida, chamada de citossol ou hialoplasma. Geralmente tem água, alguns sais minerais e outras substâncias ali dissolvidas para o funcionamento da célula. E quando a gente fala de membrana nuclear, que é banhada pelo citoplasma, nós estamos falando do envoltório mais importante de uma célula eucarionte, que é a carioteca. O envoltório nuclear é o que protege o material genético que está ali presente. Outras estruturas presentes no citoplasma é o citoesqueleto e o ribossomo. O citoesqueleto é formado por vários filamentos proteicos e ele vai dar sustentação e vai ajudar a dar forma para a célula, além de ajudar no posicionamento e transporte de algumas estruturas e substâncias. Outra estrutura que também tem no citoplasma é o ribossomo, que não está junto das outras organelas porque ele é uma organela não membranosa. Ele não tem nenhum tipo de dobramento lipoproteico, não tem membrana, ele é apenas um conjunto de proteínas e vai ter ali a sua função principal de ler o RNA mensageiro e traduzir em proteína. O ribossomo é feito de DNA ribossomal, que é produzido no nucleolo. Outras estruturas que também estão presentes no citoplasma são as organelas membranosas. Elas têm várias funções, principalmente relacionadas com movimentos celulares, síntese de moléculas e o armazenamento e transporte dessas moléculas, digestão celular e também metabolismo energético. Uma das principais organelas que caracterizam a célula animal é o centríolo. Ele é exclusivo das células animais, mas pode aparecer em algumas células de algas e em alguns protistas. Ele é muito importante na divisão celular. Outra muito comum é o retículo endoplasmático. Tem dois tipos. O que chamamos de granuloso, porque na superfície dele tem ribossomos, e também tem o agranular, ou liso, porque ele não apresenta os ribossomos. Outra organela são os lisossomos. São organelas membranosas que formam como se fossem vesículas, cheias de enzimas digestivas que vão auxiliar no processo de digestão celular e até na autofagia. Uma muito parecida com os lisossomos são os peroxissomos, que estruturalmente têm a mesma forma, mas só que os peroxissomos estão ligados diretamente com a desintoxicação celular, e eles vão lidar com substâncias mais pesadas da célula. Toda vez que vai entrar uma substância mais pesada na célula, quem vai são os peroxissomos, para fazer essa digestão e eliminar os resíduos dela para fora da célula. A outra organela é o complexo Golgiense. Ela tem várias funções na célula
e está relacionada com todas as outras organelas. Geralmente, ela vai armazenar as substâncias ou endereçar substâncias, tanto para a própria célula quanto para outras organelas ou para fora da célula. E a última que eu vou citar é a mitocôndria, que caracteriza bastante a célula animal. Ela vai ser responsável pela produção de energia na célula. Ela basicamente quebra uma molécula para liberar energia para a célula. E é isso. Basicamente, esses pontos que citei aqui constituem uma célula animal. Olá, meu nome é Milena. Eu vou falar um pouco sobre a morfologia celular, né? Como as células elas podem ser diversas. Porque comumente se pensa que toda célula animal é igual, que tem aquele formato mais padronizado, que comumente aparece nos livros. O que não é verdade, porque no corpo humano ou no de outros animais podemos verificar mais de 200 tipos diferentes de células. Elas apresentam tamanho, forma e até estruturas exclusivas. As células elas foram perdendo características necessárias para a sobrevivência independente e foram adquirindo peculiaridades que servem às necessidades de um organismo como um todo. Embora elas partilhem o mesmo genoma e os mesmos constituintes, elas são bem diferentes umas das outras. As hemácias dos mamíferos, por exemplo, eles perderam um núcleo em suas organelas para conseguir acumular mais hemoglobina, que é uma proteína indispensável ao transporte de oxigênio. Sem o núcleo, eles podem percorrer vasos sanguíneos muito pequenos, que são denominados capilares, que são distribuídos por todo o nosso corpo. Porém, também existem animais com hemácias nucleadas, como as aves e os anfíbios. Já as células musculares, que podem ser macroscópicas, elas têm uma maior constância na sua morfologia. Elas são alongadas, podendo possuir a forma fusiforme ou cilíndrica. Nessas células, há grande número de filamentos proteicos de actina e miosina, que são responsáveis pela contração muscular. No músculo cardíaco, especificamente, as células estão intimamente unidas entre si por estruturas denominadas discos intercalares. Esses discos, eles fazem a conexão elétrica entre todas as células do coração. Assim, se uma célula receber um estímulo suficientemente forte, ele é transmitido a todas as outras células e o coração como um todo se contrai. Essas células desse músculo, elas contêm numerosas mitocôndrias, que ocupam quase 40% do volume citoplasmático, o que reflete um intenso metabolismo aeróbico desse tecido. Em comparação, no músculo esquelético, as mitocôndrias ocupam apenas cerca de 2% do volume do citoplasma. Enquanto que as células musculares, possuem essa constância na morfologia, as células do tecido conjuntivo elas são bem mais variadas. Ocorrem inclusive mudanças na morfologia em um tipo celular, conforme o estado funcional e o ambiente. Por exemplo, as células do tecido adiposo, que é um tipo especial de tecido conjuntivo, são inicialmente fusiformes. E com o armazenamento de lipídios, elas adquirem uma forma mais esférica. Além disso, existem ainda células especializadas para a reprodução, que é o espermatozoide, que é uma célula pequena e ativa, que se movimenta por meio do batimento de uma cauda, e o óvulo, que é uma célula bastante volumosa e sem mobilidade. O óvulo, em diversas espécies de animais, ele pode armazenar substâncias altamente nutritivas para o desenvolvimento e o crescimento do zigoto. Então, com isso, dá para perceber que as células se diferenciam muito umas das outras, para conseguir obter um maior rendimento na função que cada uma vai desempenhar. Olá, gente! Meu nome é Emily e eu vou falar sobre os processos que ocorrem para que haja a reprodução celular, que são a mitose e a meiose. Mas antes disso, é importante a gente lembrar de uma etapa denominada intérfase, que é lá quando a célula ainda não está nem se dividindo. Ela se divide em fase G1, que é quando a célula está executando suas funções normais, fase S, em que ocorre a duplicação da cromatina e a síntese de DNA. É nesse momento que a célula para e fala: olha, tá na hora de começar a me dividir. E finalmente tem a fase G2, em que ocorrem os retoques finais para a divisão celular. Ou seja, a produção de ATP vai lá para cima. Aí, após a intérfase, é quando ocorre a mitose ou a meiose.
Eu vou começar explicando a mitose, que é um processo que ocorre em todo tipo de célula e é quando a célula se divide em duas novas células idênticas, mantendo constante a quantidade de cromossomos. As fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, ocorre a fragmentação da carioteca, a duplicação do centríolo, o nucleolo desaparece e o cromossomo se condensa. Já a metáfase, os cromossomos estão bem condensadinhos. É a fase de condensação máxima. Por isso que é o melhor momento para a gente poder visualizar cromossomos no microscópio. A anáfase é quando as cromátides irmãs são separadas graças ao encurtamento das fibras do fuso. Por fim, a gente tem a telófase, que é quando os cromossomos se descondensam, o nucleolo reaparece, a carioteca se reconstrói e ocorre a citocinese, que é a fragmentação do citoplasma em dois, gerando as duas novas células. Uma dica assim, que eu achei bem legal falar é que tudo que ocorre na prófase vai acontecer ao contrário na telófase. Agora vamos falar um pouco sobre a meiose, que é um processo de formação de gametas e esporos divididos em duas fases, meiose 1 e meiose 2. É importante a gente salientar que a meiose 1 é um processo reducional, onde uma célula diploide se divide em duas células haploides, reduzindo assim o número de cromossomos. E a meiose 2 é um processo equacional, em que duas células haploides se dividem em duas novas células e formam assim 4 células com 23 cromossomos cada uma. A meiose 1 é reducional e consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase 1, ocorre a formação do centrosomo, os cromossomos começam a se condensar, a carioteca e o nucleolo desaparecem e ocorre a sinapse, que é o pareamento dos cromossomos. Na sinapse é quando ocorre o crossing over, um evento em que há troca de material genético entre os cromossomos, o que é muito massa, porque vai garantir para a gente variabilidade genética. Na metáfase 1, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Isso gera diminuição dos cromossomos da célula-mãe na hora da separação da anáfase, assim, temos um maior grau de condensação dos cromossomos. Na anáfase 1 é quando a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. Já na telófase 1, ocorre o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. O cromossomo vai se descondensar. Nesse caso, a citocinese é opcional. Depois da meiose 1, a gente vai entrar na intercinese, que é o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2. Lembrem sempre que nessa fase não tem síntese de DNA. A síntese vai ser feita lá na intérfase, que ocorre antes mesmo da meiose 1, lembra, né? Os processos da meiose 2 são prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. A prófase 2 é igual à prófase da mitose, igualzinha. Na metáfase 2, as fibras do fuso se ligam aos dois lados do cromossomo. Na anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs, assim, resultam em 4 células haploides. Finalmente, na telófase 2, os núcleos e as organelas se reorganizam. A citocinese vai dividir as células. Então, sobre reprodução celular, é basicamente isso. Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre a morte da célula. A morte celular é um mecanismo natural que ocorre tanto para a remoção de células desnecessárias, como também as potencialmente prejudicadas. É uma resposta a um grave dano ou lesão irreversível. Assim, a morte celular pode ser fisiológica ou patológica. A primeira ocorre como processo de remoção de órgãos e a segunda ocorre sob estímulo de estresse externo ou interno. A morte celular pode ser dividida em 4 tipos. Primeiro tipo, autópsia. Esse tipo de morte celular é silencioso, pois não gera nenhum impacto inflamatório sobre as outras células adjacentes. Ela está relacionada principalmente a fatores fisiológicos e não somente patológicos. Segundo tipo, necrose. Esse tipo de morte celular é sempre associado a eventos patológicos, como a ação de toxinas, traumas e infecções. Terceiro tipo, morte autofágica. A autofagia ocorre em uma célula sem que leve à morte. Ela
ocorre quando a célula digere estruturas intercelulares, ou seja, estruturas de própria dentro da célula, e recicla ou obtém nutrientes por meio delas. No entanto, os eventos de autofagia podem desencadear a morte da célula após um liminar. Quarto e último tipo, autólise. Esse é o processo pelo qual as células são destruídas após a morte de um indivíduo. Esse é o básico de morte celular animal. Sou Júlia Cristiele e vou responder aqui uma perguntinha para vocês de qual a diferença de célula animal para célula vegetal. Então, tanto as células vegetais como as animais são eucarióticas, por isso elas apresentam várias características em comum, como a presença da membrana plasmática, que tem como função a separação do meio intracelular e extracelular. Porém, as células vegetais também possuem uma parede celular que a reveste externamente. Essa parede é formada principalmente por celulose e garante mais resistência a essa célula e dá também a sua forma retangular. Já algumas organelas, como lisossomos, está presente apenas nas células animais. Os centríolos está presente na maioria das células animais. Nos vegetais, eles ainda são encontrados em apenas alguns grupos, como das briófitas e pteridófitas. Em relação ao tamanho, as células animais são geralmente menores do que as células vegetais. As células animais variam de 10 a 30 micrômetros de comprimento, enquanto as células vegetais variam de 10 a 100 micrômetros de comprimento. As células animais também podem ter vários váculos pequenos, e as células vegetais têm um grande váculo central que pode ocupar até 90% do seu volume. E esse foi mais um podcast Biocel. Beijinhos e até a próxima!